Olá, você ligado na VGS TV, Esportes e Entretenimento, uma super noite para você que está ligado conosco. Estamos de volta, né? Depois de dar um descanso, estávamos lá em Ilhéus, Bahia, né? Viajando aí pelo interior do estado da Bahia. Estamos de volta aqui na VGS TV, Esportes e Entretenimento, uma super noite para você. Abraço especial para muita gente que acompanha a gente aí pelo Brasil afora. Abraço para você que está aí no YouTube. Lembrando que você pode dar um like dizendo gostei ou não gostei, inscrever no nosso canal pelo YouTube. Abraço a galera do canal 51 da Gigabytes e a galera que está acompanhando a gente também, né, pela VGS TV do canal 198. Forte abraço para todo mundo. Bem, hoje nós temos aí gols do Campeonato Brasileiro, tá certo? Temos um jogo hoje, tá? Pelo Campeonato Brasileiro, tá certo? E esse jogo é valendo pela quarta rodada. Nós tivemos ontem o início da quarta rodada. E mais, vamos falar de Copa do Brasil, para você que está ligado aqui na VGS TV, trazer também, né, a Recopa. Hoje tem um jogo decisivo, hein? Lanús e Flamengo, Flamengo e Lanús. O Lanús venceu a primeira por 1-0 e pode ser campeão em pleno Maracanã. Se empatar, tchau. Se vencer, tchau. E se perder, dependendo do resultado, o Flamengo é campeão. Portanto, hoje tem Recopa para você aqui na VGS TV, Esportes e Entretenimento. E aí, saiu os 8 que vão juntar aos 8 que já estão esperando da Champions League. Tudo para você, os gols da Champions e muita coisa aqui na VGS TV, Esportes e Entretenimento, além, é lógico, dos campeonatos estaduais que estão chegando ao seu final. No final de semana agora tem campeonato estadual. A gente volta já, depois do intervalo. Prepare-se para uma manhã repleta de informações e entretenimento. Com o programa Revista, na VGS TV. De segunda a sexta-feira, das 8h25 às 9h45. As notícias mais recentes. Entrevistas exclusivas, dicas de estilo de vida e muito mais. Não perca essa oportunidade de se manter atualizado e inspirado. VGS TV, Esporte e Entretenimento. Voltamos aqui na VGS TV, Esportes e Entretenimento, uma super noite para você, hein? Olha, eu quero aproveitar para mandar um abraço para o grande Pedro, taxista, lá da cidade de Ilhéus. Um abraço para você, Pedro, que acompanha o esporte de longe, né? E é torcedor do Bahia, hein? É, isso mesmo, né? Tá, torcedor do Bahia. E lembrando que lá na cidade de Ilhéus tem o Barcelona e parece que o Atlético, né? O Barcelona, me falha a memória, o Barcelona sim. Aí o Colo-Colo, tá? É o Colo-Colo da Bahia e o Barcelona da Bahia, tá certo? São duas equipes lá da cidade de Ilhéus, que tem aí a população de mais de 190 mil habitantes. Um abraço especial para todos vocês que estão ligados conosco. Bem, vamos trazer agora os gols, trazendo aí os gols para você que acompanha a gente. Tá? Daqui a pouco tem uns gols também da pré-Libertadores. O Botafogo conseguiu passar e o Bahia deu adeus, tá? Então o Botafogo continua no páreo. Vamos trazer Copa do Brasil para a galera que está ligado com a gente aí. Os gols, né, da Copa do Brasil. O Goiás ontem acabou se classificando. Mas cá para nós, foi um sufoco danado, né? E vamos ver os jogos da Copa do Brasil para você que acompanha a gente aqui na VGS TV. Manda aí, manda ver. Aí o Joinville venceu o CSA 1-0 e passou. O Atlético Goianiense venceu o Primavera e também acabou passando. O Madureira venceu o ABC, passou também. Londrina 1-0 em cima do Penedense, passou. O Maranhão venceu o São Luís e acabou passando. O Caxias perdeu para o Guarani, Guarani passou para outra fase. O Ipiranga venceu o Ji-Paraná por 2-0. Lembrando que cada rodada que vai passando, a galera vai
né? Além de passar, vai encaixando aí. O São Bernardo também passou. O Retrô perdeu para o Uberlândia, 2-1. Uberlândia acabou passando aí para a outra fase e levou uma grana a mais. Você está vendo aí o gol, a vitória do Uberlândia. O Anápolis venceu o Cianorte por 3-1 e o Anápolis acabou passando, tá? O Anápolis aí foi 3-1, passou para a outra fase e grana no bolso. Aí, mais um gol da equipe do Anápolis. O Boa Vista, em casa, perdeu para o Maringá 3-2. Goleirão aí, hein? Tentou matar a bola no peito, dançou, hein? Aí, Boa Vista 2, Maringá 3. O Maringá passou para a outra fase. É a quarta fase, vai vir a quarta fase, né? A terceira fase, aliás. O Fortaleza venceu o Maguari por 4-3. Esse jogo foi sofrido, viu? Fortaleza ganhou na marra. 4-3. Fortaleza passou aí para a outra fase da Copa do Brasil. Aí mais um gol da equipe do Fortaleza. Aí, fechando aí, ó. Então, portanto, aí. Bem, hoje nós temos a segunda rodada. Lembrando que tanto o Anápolis como a equipe do Atlético, né? E também do Goiás passaram para a terceira fase. Então, quando passa para a outra fase, né, o vencedor tem grana também, tá? E a grana é boa, hein? Hoje nós temos o Ceará enfrentando o Primavera às 20 horas, o Operário pega o Porto Velho às 21 e a Portuguesa que vai pegar o Altos às 21h30 para encerrar esta segunda rodada, tá? Essa segunda rodada. E aí nós vamos ter os jogos de volta, né? Tem mais a segunda rodada na próxima semana, tá? Eu estou falando essa semana, a segunda rodada, porque tem jogos demais, tá? Na segunda rodada é muito jogo, por isso é que é só mata. A perdeu, tá fora, tá? Então, na semana que vem tem mais jogos valendo pela segunda rodada. Essa segunda rodada agora está terminando aí essa primeira, né? Com o Ceará e Primavera, Operário e Porto Velho e a Portuguesa que pega o Altos às 21h30. Legal? Os artilheiros é o Matheus Lagoa, o David Lucas, o Renan Gomes, o Eric Varão e o Toninho Montefiore estão aí com 2 gols cada um, que são os artilheiros aí da Copa do Brasil. Aí você deve estar perguntando, e aí quando é que joga o Flamengo, quando é que joga o Cruzeiro? Não, isso é só lá para a quarta fase, aí que entra as equipes grandes, né? Nesse momento é só as equipes pequenas, né, as equipes que não conseguiram nos campeonatos estaduais chegarem aí naquela fase de entrar aí na quarta fase. Então, Goiás entrou agora na segunda fase, a equipe do Atlético na segunda fase, a equipe do Vila, né, vai entrar também na segunda fase na semana que vem. O Vila joga dia 3, me parece. E aí nós temos também, além de Atlético, Anápolis e Goiás, tá certo? Então, aqui estou falando do estado de Goiás. E tem várias equipes aí que não conseguiram pontuação aí para jogar a quarta fase, então joga a segunda fase. Por exemplo, o Vila não entrou na primeira fase, né? E nem o Goiás, nem o Atlético, e nem também a equipe do Anápolis. Então, agora, né, o Anápolis parece que entrou na primeira fase. Então, tem equipes aí que não entram na primeira fase, só entram na segunda, outras entram na terceira e outras vão entrar aí na quarta fase da Copa do Brasil. Bem, e da Copa do Brasil, a gente, né, vai dar um pulinho direto para você que acompanha a gente aqui na VGS TV nos campeonatos estaduais, tá? Esse final de semana nós vamos ter aí os campeonatos estaduais, já os gols do Campeonato Brasileiro, e também o término da rodada, os gols da Champions, as 8 equipes que passaram para juntar-se às 8, e também nós vamos falar de Recopa já para você aqui na VGS TV. Campeonatos estaduais, bem, esse final de semana nós teremos aí pelo Campeonato Gaúcho, o primeiro jogo da grande decisão, o Grenal. Coloca pra gente aí que hora vai ser aí o primeiro jogo da grande decisão 2026 do Campeonato Gaúcho. Aí o Grêmio Internacional, o jogo vai ser domingo, marcado para as 18 horas, o primeiro jogo. O primeiro jogo será na casa do Grêmio,
como está tudo em casa mesmo, né? Só que como o gramado é diferente, né? Aí vai ser lá na Arena do Grêmio, primeiro jogo, Grêmio Internacional, domingo, agora às 18 horas. E teremos, então, o segundo jogo, que vai ser na casa do Internacional. Tem os artilheiros aí da competição, do Campeonato Gaúcho, o Carlos Venício, do Grêmio, é o principal artilheiro com 5 gols, porque o Wilson ali, ó, o Ellison, ele não segue. Tem o Borré também que está correndo atrás, 4 gols, que é do Internacional. Então, esses dois aí, né, o Carlos Vinícius do Grêmio e o Borré, do Grêmio do Internacional com 4 gols, o Carlos com 5 e o Borré com 4. Então, ainda está a luta pela artilharia do Campeonato Gaúcho, para você que acompanha a gente aqui na VGS TV. Bem, do Campeonato Gaúcho, a gente vai até o Campeonato Baiano. O Campeonato Baiano também, aí está chegando a sua fase decisiva. Coloca aí como é que vai ser a rodada do final de semana do Campeonato Baiano. Tá aí, né? As semifinais, 4 equipes permaneceram aí nessa semifinal e nós teremos apenas um jogo, tá, gente? Não vai ter 2 jogos, não. Bahia e Juazeirense, o jogo está marcado para 17 horas, no sábado. E domingo, no mesmo horário, tem Vitória e Jacuipense. Quem vencer vai para a final, tá? Só um jogo só. Bahia e Juazeirense, 5 da tarde. Isso no sábado, no domingo, Vitória e Jacuipense, 17 horas, ok? Os artilheiros da competição estão aí para você. O Thiago Recife está com 6 gols, o Arthur Martins com 5. Então, portanto, aí para você aí uma geral sobre o Campeonato Baiano, que está chegando à sua semifinal. Esse final de semana vamos conhecer os 2 finalistas, né? Vamos ver se vai dar lógica. Apesar que futebol não tem lógica, né? A lógica que a gente fala é da Bahia e Vitória. O ano passado deu Bahia e Vitória, mas futebol não tem lógica não, tá certo? Então vamos aguardar os acontecimentos do final de semana. Do Campeonato Baiano a gente vai até o Paranaense. O Campeonato Paranaense também está chegando à sua fase decisiva, até porque os campeonatos estaduais têm data definida para acabar, tá certo? Data definida para acabar. Tem que acabar no começo de março. Vamos aí, vamos ver aí. Bem, o Campeonato Paranaense, aí a grande final, né? Coritiba, que subiu para a Série A o ano passado, e o Londrina, que está aí, ó. As 2 equipes vão disputar o título. Deixou para trás a equipe do Atlético Paranaense, que era a franca favorita, mas lá no Paraná lá é complicado, né? Porque lá o bicho pega. Lá há um investimento muito grande. Então tá aí, primeiro jogo da decisão, Coritiba e Londrina. O jogo está marcado para 4 da tarde no sábado, Coritiba e Londrina. E aí, Coritiba e Londrina, 4 da tarde, serão 2 jogos. Um agora e o outro final, para decidir quem será o campeão. Os artilheiros da competição, para você que acompanha, o Felipe, da equipe do Atlético Paranaense, está com 5, Bruno com 5, e aí tem o Lucas também com 5 gols, né? Esses aí são os artilheiros, o Iago Pérez também com 4 e o Bruninho com 4. Portanto, está aí a disputa da artilharia do Campeonato Paranaense, que chega a seu final aí no outro final de semana. E do Campeonato Paranaense a gente vai direto trazendo para você o Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro também está chegando à sua fase decisiva, né? Tem que acabar. Até o começo de março tem que acabar os campeonatos estaduais. A coisa foi corrida esse ano, hein? Põe aí o Mineirão, o Campeonato Mineiro. Bem, o Campeonato Mineiro, nós teremos os jogos de volta. Já tivemos o primeiro e vamos ter agora o segundo, que vai ser um no sábado, entre Cruzeiro e Pouso Alegre, e o outro domingo, às 18 horas, entre América Mineiro e Atlético Mineiro. Esses jogos aí, lembrando que vamos conhecer no final de semana as 2 equipes que vão disputar o título, tá?
pela lógica, daria Cruzeiro e Atlético Mineiro. Como eu disse, futebol não tem lógica, vamos aguardar os acontecimentos. Então, Cruzeiro e Pouso Alegre joga no sábado, 18h30, e o América Mineiro joga com o Atlético Mineiro no domingo, às 18 horas. Aí sai as duas equipes que vão disputar o título. Os artilheiros da competição do Campeonato Mineiro, o Caio Jorge, do Cruzeiro, segue no páreo com 5, e aí vem o Hulk, né, do Atlético Mineiro com 4, tá? Que também está no páreo, né? Portanto, está aí para você aí um resumo geral do Campeonato Mineiro, que está chegando à sua fase decisiva. Do Campeonato Mineiro, vamos até o Paulista. O Campeonato Paulista também está pegando fogo, hein? Trem lá, já tem aí as 4 equipes que vão disputar o título. Coloca pra gente aí o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, aí Novo Horizontino e Corinthians, semifinal, um jogo só, tá bom? Novo Horizontino e Corinthians, um jogo só, o jogo está marcado para 8h30 da noite. Isso no sábado. Já no domingo, nós teremos aí um clássico paulista, Palmeiras e São Paulo, jogo marcado para as 20h30. Ganhou, vai para a final. Perdeu, Feliz Natal, próximo ano novo, e aí, né, Feliz Páscoa, tchau, só o ano que vem. Então tá aí, Novo Horizontino e Corinthians, foram as 4 equipes que ficaram, Palmeiras e São Paulo. Um jogo no sábado, o outro no domingo. E tem os artilheiros da competição. Para você que acompanha a gente, o Robson Fernandes, da equipe do Novo Horizontino, que está no páreo, está com 7 gols. Vem aí, o Gabriel Barbosa, que não está, né, no páreo. E tem o Jonathan Caleri. O Caleri, por exemplo, está no páreo do São Paulo, né? Pode aí aumentar, mas dificilmente alguém arranca aí essa posição aí do Robson Fernandes. Está com 7 gols. A diferença do Caleri para o Robson Fernandes é de 3 gols, né? E o Robson joga domingo agora, joga no sábado agora. Então, assim, o Caleri vai ter que fazer mais gols, né? E vai ter que, primeiramente, vencer o jogo se quiser continuar no páreo, na artilharia da competição. Portanto, tá aí, Campeonato Paulista, para você que acompanha a gente aqui na VGS TV. Do Campeonato Paulista, a gente vai até o Carioca. Carioca, nesse final de semana também, tem aí os jogos que definem as 2 equipes que vão disputar o título da temporada 2026. Manda ver aí. Portanto, aí o Fluminense e Vasco da Gama estarão jogando domingo às 18 horas. Lembrando que no primeiro jogo o Fluminense venceu. Aí nós teremos na segunda-feira Madureira e Flamengo. O jogo do Madureira e Flamengo será na segunda-feira, 9 da noite. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 3-0. Apesar de ser o mandante a equipe do Madureira, o jogo vai acontecer no Maracanã. Já está decidido já, tá? Então, Madureira e Flamengo, segunda-feira, no Maracanã, às 21 horas. Isso depende muito, né? Se vamos ter casa cheia ou não, depende do jogo de hoje, né? Hoje tem Recopa, se o Flamengo for campeão, a torcida vai. Se não for, sei não, hein? Aí a torcida não vai ao Maracanã. É, isso mesmo, tá? Depende do desempenho do time, né? Que não vem bem aí na competição, que não vem bem. O Flamengo não vem bem, não está repetindo o mesmo da temporada passada, né? Mas é um grande elenco, pode superar. Então, portanto, aí, Fluminense e Vasco da Gama no domingo às 18 horas, na segunda-feira, Madureira e Flamengo às 21 horas. Lembrando que o Vasco da Gama não tem treinador, né? Pelo menos é o seguinte, a informação que chegou é que o Fernando Diniz realmente não é mais o treinador do Vasco da Gama, e aí o Pedrinho está procurando aí, já cogita, por exemplo, Renato Gaúcho, cogita muita gente aí, né, para ser o treinador aí da equipe do Vasco da Gama. Os artilheiros do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca, o Léo Rafael com 5, Patrick com 4, Senna do Fluminense com 4, o Iago Catatal com 3, John Kennedy com 3, esses são os artilheiros aí do Campeonato Carioca. E para fechar os estaduais, vamos ter aí os jogos de volta do Campeonato Goiano. Confira aí, vamos lá.
Bem, o Campeonato Goiano, nós teremos aí os 2 jogos, né, que vão definir as equipes que vão para a final. O Goiás joga sábado, 4 da tarde. Ninguém é de ninguém aí, porque Goiás e Anapolina empataram no primeiro jogo. Já no domingo, às 17 horas, tem Vila e Atlético. O Vila perdeu o primeiro jogo por 2-0, com polêmica e tudo, e vai jogar em casa, né? Precisa repetir aí para provocar os pênaltis. Não vai ser fácil para o Vila, não, hein? Resultado aí de 2-0 complicou muito a situação do Vila. Mas futebol é jogado, né? Aí, pela lógica, nós teríamos aí um Goiás e Vila, né? Mas arrisco não, hein? Podemos ser Anapolina e Vila, Anapolina e Atlético Goianiense. Depende, tudo depende. Favoritos são o Goiás, o Vila e o Atlético, né? Mas a Anapolina está correndo por fora, votou muito forte a equipe da Anapolina. Os artilheiros aí do Campeonato Goiano, o Della Torre do Vila com 7, João Vieira do Vila com 5, Anselmo Ramon do Goiás com 5, o Léo Jacó do Atlético com 4 e o Lucas Rodrigues da equipe do Goiás com 4. Isso você vê a questão de favoritismo, né? Você vê, nós estamos aí com 4 artilheiros, todos eles o seguinte, 1 do Atlético, 2 do Vila e 2 da equipe do Goiás. Então você vê o favoritismo dessas 2 equipes, ok? A gente vai ao intervalo, na volta vamos trazer os gols do Campeonato Brasileiro da Série A. E depois a gente vai falar também sobre os gols da pré-Libertadores, tá? O Botafogo passou, Bahia dançou. E falando também sobre a Champions League, né? Os gols aí que definiram as 8 equipes e vão estar juntando com as 8 que estão esperando da Champions 2025-26, para você que está ligado e falar da Recopa. A gente volta já. O som da viola, a tradição do sertão e a emoção da música raiz. Amigos do Teodoro é um encontro especial com a verdadeira música sertaneja. Apresentado por Teodoro, da dupla Teodoro e Sampaio, e Marcelo Teodoro, o programa reúne grandes nomes da música brasileira em um bate-papo descontraído, cheio de histórias, lembranças e boas canções. Todos os sábados, às 13 horas. E também às terças-feiras, às 21h20. Amigos do Teodoro, onde a tradição do campo ganha voz, emoção e autenticidade. VGS-TV, Esporte e Entretenimento. Voltamos aqui na VGS TV, Esportes e Entretenimento, uma super noite para você que está ligado na VGS. Abraço especial para você que está com a gente no TikTok, no Instagram e também no Facebook. Segue a gente aí nas nossas plataformas. A gente quer agradecer o pessoal que está inscrevendo no canal da VGS TV. Abraço pessoal do Egito e também da Colômbia, que estão participando com a gente, espalhada pelo Brasil afora. Quero aproveitar para mandar um abraço para o Vanderlei, lá no Espírito Santo, está acompanhando a gente. Um abraço para você, grande Vanderlei. Um abraço também para o Gui, lá do Sushi, lá da cidade de Ilhéus. Forte abraço para você que está ligado com isso. Um abraço também para a Renilde, né? Acompanha a gente aí pelo YouTube também. Desceu o aplicativo da VGS TV na sua TV Smart, tá? Faça como a Renilde, lá da Bahia. Desça o aplicativo da VGS TV na sua TV Samsung, sistema Roku ou então na LG. Vale a pena você descer de graça, você não paga nada, assiste filme, futebol, enfim, muita coisa boa, tá certo? Abraço especial para você. Vamos lá? Vamos trazer então o Campeonato Brasileiro da Série A? A 4ª rodada começou ontem e aí a gente teve aí esses gols que eu vou te mostrar agora. O Coritiba perdeu para o São Paulo, 1-0. O Bragantino empatou com o Atlético Paranaense em 1-1. Jogo foi em Bragança Paulista. O Remo empatou com o Internacional 1-1.
Cruzeiro empatou com o Corinthians 1-1. Situação do título está ficando complicada. O Palmeiras venceu o Fluminense por 2-1. Foi fácil, não. Palmeiras custou vencer a equipe do Fluminense, hein? O Grêmio venceu o Atlético Mineiro por 2-1. O jogo foi lá no Rio Grande do Sul. Aí o segundo gol que deu a vitória, o Grêmio. Golaço isso aí, hein? Bem, hoje nós temos o jogo, apenas esse jogo Santos e Vasco da Gama. Está marcado para 19 horas. E encerra aí a rodada, né, a quarta rodada. Lembrando que não jogaram o Botafogo, não jogaram a equipe do Bahia e nem a equipe do Flamengo, né? Então, esses jogos eles foram adiados, né? Foram adiados porque o Flamengo joga a Recopa hoje, a decisão, o Bahia estava jogando a pré-Libertadores, o jogo foi ontem, o time do Botafogo também estava na pré-Libertadores, o jogo foi ontem, então não tinha como jogar. Então, essas três equipes aí, né, são 6 equipes, né, elas não jogaram, né, nesse meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. Rodada que vai ser definida mais à frente, tá certo? Então tá aí, 4 rodadas, lembrando que tanto Bahia como a equipe da Chapecoense, o Botafogo, o Vitória, o Remo e também, aliás, desculpa, o Botafogo, o Remo e a equipe do Vasco da Gama, que joga daqui a pouco, né? Estão com 3 jogos do time do Flamengo. Então, só para não confundir a cabeça de ninguém aí. Então, o Bahia, tá certo? A equipe da Chapecoense, o Flamengo, tá? O Botafogo, tá? O Vitória, certo? E a equipe do Mirassol, essas equipes aí não jogaram, tá? Não jogaram por quê? Porque as equipes com quem elas iriam jogar estão disputando competições como pré-Libertadores e Recopa. Hoje o Vasco e a equipe do Santos faz o quarto jogo, que vai ser daqui a pouco às 19 horas. Está aí a classificação geral. O Palmeiras é líder junto com o São Paulo com 10 pontos. Lembrando que essas duas equipes vão enfrentar esse final de semana no Campeonato Paulista, né? E aí com 7 está um monte de gente, né? Corinthians, Bahia, Fluminense, Atlético Paranaense e Bragantino. E com 6 vem o Grêmio. E aí nós temos o Lanterna aí, né? Que é o Santos. Se ganhar hoje, deixa o Vasco na lanterna. Se o Vasco ganhar, o Santos continua na lanterna. Lembrando que o ano passado o Santos teve problemas, né, e quase foi rebaixado. Então, esse ano tem que melhorar o desempenho, viu? Os artilheiros do Campeonato Brasileiro, o Carlos Vinícius do Grêmio está com 4 gols, Danilo do Botafogo com 4, o Breno Lopes do Coritiba, o Lúcio Acosta, do Fluminense, e o Vitor Roque, do Palmeiras, com 3 gols. Então, essas equipes aí, esses jogadores aí são os principais artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série A. Campeonato Brasileiro só acontece no meio de semana. Bem, e ainda falando aí sobre gols e mais gols, a gente vai trazer para você aí a pré-Libertadores. Esse final de semana, esse meio de semana, a gente vai focar só as equipes brasileiras, tá? É importante ressaltar aquilo que eu falei na terça-feira, né? Essas equipes aí, tanto o Bahia como a equipe do Botafogo, aqui, para nós aqui, elas estão disputando a pré porque ficaram aí em 7º e 8º lugar no Brasileirão. Estão disputando a pré. Vamos ver como é que foi aí os jogos de volta. O Bahia tinha perdido o primeiro jogo, e o Botafogo também tinha perdido o primeiro jogo. Agora, o jogo em casa, a situação ficou um pouco mais complicada, né? Bahia venceu, o Botafogo acabou vencendo, mas o Bahia nos pênaltis acabou perdendo. Vamos ver como é que foi os gols aí dessa partida da pré-Libertadores, Bahia e Botafogo. Aí o Botafogo venceu o Nacional de Potosí por 2-0 e se classificou para outra fase. O Bahia tinha perdido o primeiro jogo, venceu por 2-0, né?
e acabou aí, eu tinha pedido por 1-0. Aí ganhou de 2-1. Isso quer dizer que provocou os pênaltis. E nos pênaltis, o Bahia acabou levando a pior, né? Perdeu aí pro Rodrigues, né? Tá aí pra você aí, ó. Olha só aí os pênaltis batidos. Meu amigo. E aí o Bahia acabou sendo eliminado. O Bahia não segue na competição, não segue aí na outra fase da pré-Libertadores da América. Então nós teremos aí com chance só o Botafogo que pode seguir aí na competição e quem sabe entrar na fase de grupo, depois do próximo jogo, entrar na fase de grupo da Libertadores. O Botafogo que já foi campeão da Libertadores em 2024. Lembra, né? Aquele jogão emocionante lá, né? Botafogo praticamente jogou com um jogador a menos. O jogo todinho. Aí 10, 15 minutos, aí foi expulso e o Botafogo acabou sagrando-se campeão da Libertadores, tá certo? Bem, hoje nós teremos aí, aliás, vamos trazer os gols da Champions, os jogos mata-mata. Tivemos os jogos na semana passada, retrasada, e ontem nós tivemos os jogos que definiram as 8 equipes que vão juntar-se às 8 que já estão esperando aí para competição. Lembrando, né, que vai ser sorteio. Vamos trazer os gols, depois a gente comenta sobre essa questão do sorteio, tá certo? Traz os gols aí da Champions. Aí o Inter, que perdeu para o Bordeaux, né? 2-1. O Real Madrid 2, Benfica 1. Você está vendo gols da Champions. O Real passou, PSG 2, Mônaco 2. 4 gols nessa partida aí, né? Para você que tá ligado aí. Aí o Newcastle venceu o Querabá por 2-0, por 3-2. Que maravilha! É isso aí, o Juventus venceu o Galatasaray por 3-2. E você tá vendo aí? Os gols, 5 gols nessa partida aí. Aí mais um gol. O Atlético de Madrid venceu o Clube Brugge por 4-1. Olha aí, um gol do Atlético de Madrid, mais um. Ó, mais outro. E o Atalanta que venceu o Borussia por 4-1. Esse jogo aí foi interessante, cara. No finalzinho, o zagueirão da equipe do Borussia fez pênalti. E aí, o Borussia tinha vencido, acabou classificando. Bem, classificaram para os playoffs o Atalanta, o Atlético de Madrid, o Bayer de Leverkusen, o Bordeaux, o Newcastle, o Galatasaray, o PSG e o Real Madrid. Então, essas equipes no playoff acabou classificando. Então, quem foi campeão passado já foi campeão Real Madrid, continua no páreo, PSG continua no páreo, e por aí tem também, né, o Bayer. Então, só para repetir, classificados aí, o Atalanta, o Atlético de Madrid, o Bayer de Leverkusen, o Bordeaux, o Newcastle, o Galatasaray, o PSG e o Real Madrid. E com a vitória do Real, né, passando, o Mbappé está com 13 gols, continua sendo um dos artilheiros da competição. O Anthony Gordon, do Newcastle, né, que está aí no páreo aí, mas segue na competição com 10 gols. O Harry Kane, do Bayer, também segue na competição com 8. O City não vai seguir, tá? O Highland não segue. E o Vitor, do Galatasaray, vai seguir aí. Aliás, desculpa, né? Eu falei que o Highland não ia seguir, mas sim, o Manchester City acabou passando, tá? Então aí temos o Mbappé
com 13, Anthony Gordon do Newcastle com 10, Harry Kane do Bahia com 8, o Haaland do City com 7 e o Vitor do Galatasaray com 7. Esses 4 aí, né? 1, 2, 3, 4. Aí embaixo está um 4 lá, mas é 5, tá? Esses 5 aí, eles seguem na competição tentando a artilharia aí da Champions 2025-26. Aí nós vamos ter o sorteio. Então, agora são 16 equipes que continuam no páreo. Tá? Dessas equipes que eu citei para você, tem as outras equipes que classificaram direto. Então, nós vamos ter o sorteio dos confrontos. Os confrontos é um mata-mata, né? São 2 jogos. Então, vamos ver. Na semana que vem a gente fala para você os sorteios da Champions. Quem joga, contra quem, enfim, quem tem possibilidade de ser campeão da temporada 2025-26. Legal? Bem, e para encerrar, a gente vai falar da Recopa, tá? A Recopa, hoje nós teremos o jogo do Flamengo contra o Lanús da Argentina. Tá? Vamos conferir aí que hora que vai ser o jogo, tudo para você aqui na VGS TV. Está aí para você. O jogo está marcado para as 21h30 nessa quinta-feira. O Flamengo perdeu o primeiro jogo na Argentina por 1-0 e o Lanús joga por um empate. Se empatar ou vencer, o Lanús é campeão. Se perder por 2-1, 1-0, vamos para os pênaltis. Então, de qualquer forma, para o Flamengo, precisa vencer o jogo. Só isso, mais nada. Já que para o Lanús é fácil. É só empatar ou ganhar, que já é campeão aí da Recopa. Lembrando a todos que o campeão da Recopa, né, para você, o Flamengo é o atual campeão, tá? É o atual campeão da Recopa. E aí tem a premiação em jogo também, né? Para a galera que tá ligada aí na VGS TV, o campeão da Recopa leva 94 milhões. Tá? E o vice, 4 milhões. A diferença é muito grande, né? Então, o Flamengo pode embolsar 94 milhões, como também o Lanús pode embolsar 94 milhões. Então, o campeão da Recopa, caso seja o Flamengo ou o Lanús, da Argentina, vai levar 94 milhões. Quem for vice, só leva 4 milhões. Ok? É isso aí. Forte abraço para todo mundo que está ligado com a gente. Um abraço especial para você que está aí no nosso, no YouTube. Galera que está seguindo a gente nas redes sociais. Forte abraço para todo mundo. E um abraço especial para você que já está baixando o aplicativo da VGS na sua TV Samsung, LG e Roku. Tudo de bom para você. Bom restante de quinta-feira. A gente se fala na terça. Valeu!